Olá, sessão extraordinária, participação extraordinária aqui da coluna Mercado e Consumo na Band News FM para trazer dados fresquinhos que acabaram de ser divulgados pelo setor de embalagens. E são dados muito interessantes, porque quando a gente fala em embalagem, né, uma coisa tão específica, embalagem de papel, de vidro, de papelão, de metal, enfim, o que isso tem a ver com o comportamento do consumidor? Tudo, né? Tem a ver, primeiro, com o comportamento da economia como um todo, né? A maneira como a economia do Brasil se comporta se reflete, obviamente, em vários setores, e um deles é o de embalagens, e a forma como o setor vai se adequando aos momentos, né, da economia, enfim, tem tudo a ver com a forma como o consumidor está reagindo também, né, às expectativas econômicas, à realidade econômica mesmo desse consumidor. Bom, como eu disse, esses dados acabaram de ser divulgados, foram divulgados pela Associação Brasileira de Embalagens, a ABRE. Ela encomendou uma pesquisa para o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE. E aí esses dados mostram o seguinte: em 2002 houve uma queda geral aí do setor de embalagens de 4,5%. Começou o ano ali, em 2022, primeiro trimestre, com uma queda de 2%. Aí houve 2 trimestres de alta, o segundo trimestre com uma alta mais expressiva de 4,8%, depois uma alta menor de 1,3% e no final uma queda de 3,3%. E aí então isso acabou, enfim, essas quedas do primeiro e do quarto trimestre, junto com esses aumentos pontuais ali no meio do ano, acabaram resultando num balanço aí geral de queda de 4,5% no setor de embalagens como um todo. Se a gente for comparar, esse é um retrato bem fiel ao comportamento da economia do Brasil no ano passado, né? No caso do PIB, houve alta nos primeiros trimestres, primeiro, segundo, terceiro, mas houve queda no quarto. E aí isso aconteceu por quê? Bom, o brasileiro começou o ano com um pouco mais de confiança na economia, essa confiança foi ficando menor ao longo do ano por causa de desemprego, juros altos, inflação muito alta também, né? O consumo diminuiu também como um todo, né, do consumidor brasileiro. E caiu essa confiança, Bom, o consumidor ficou sem dinheiro no bolso para gastar, dinheiro que recebeu decidiu guardar com menos confiança, gastou menos, e aí isso afetou diretamente, então, não só a produção das indústrias, mas também dos produtos, mas também a produção de embalagens, né? E tem um dado interessante aqui, que é bem curioso porque, por exemplo, o plástico, quando a gente fala de embalagem como um todo, o plástico teve queda. O resultado da indústria do plástico reflete exatamente esse resultado da indústria de embalagem como um todo. Ele teve um momento bom ali na pandemia, entre aspas, bom, né? Nenhum momento foi bom na pandemia, mas o setor de embalagem de plástico teve um crescimento na pandemia porque as pessoas começaram compraram mais alimentos para consumir em casa, né? Embalagem plástica para isso, envoltório ali de alimentos, também mais compra online, muitos produtos embalados também no plástico. Houve um crescimento, houve um momento até que a indústria de plástico ficou com uma demanda excessiva, não tinha produto para entregar, teve que correr atrás para produzir mais plástico para fazer a entrega desse produto na demanda que era necessária e na demanda que se mostrava, e depois isso se estabilizou, né? Voltou, a pandemia se arrefeceu, as pessoas voltaram mais ou menos aí à sua vida normal, foram voltando, né, aos poucos, e aí o setor de plástico deixou de registrar aquele crescimento tão alto e foi se adequando aí ao consumo do brasileiro, né, que diminuiu como um todo. Já outro segmento da indústria de embalagens, que é o de vidro, teve um comportamento totalmente diferente. Na pandemia, diminuiu o consumo de vidro, de embalagem de vidro, né? Embalagem de vidro a gente imagina, usa para bebida, por exemplo, né? Quando a gente vai num bar, restaurante, aquilo ali é servido em garrafas de vidro, por exemplo. E aí, na pandemia, bares e restaurantes fecharam, food service foi um segmento extremamente afetado, as pessoas demoraram para voltar para bares e restaurantes e para confiar, né, ter a confiança de consumir presencialmente nesses locais. Esse setor, diferentemente dos outros, esse segmento de embalagens cresceu no ano passado, cresceu 8%, é um crescimento bastante expressivo, considerando que no todo a queda foi de 4,5%, né? Por quê? Porque as pessoas estão voltando e querem voltar a consumir presencialmente bebidas, enfim, querem voltar aos bares e restaurantes. Um segmento também de consumo que esse não caiu na pandemia e continua em alta e tem a ver com vidro também, é de cosméticos, quando a gente fala de perfume, de esmalte, por exemplo. Enfim, nesse aspecto aí o segmento de vidro destoa dos outros segmentos de embalagem como um todo. Mas
ainda continuamos com uma queda generalizada, né, no ano passado, uma expectativa de estabilidade, possivelmente para 2023, mostrando também aí mais um reflexo, né, do que se prevê para a economia como um todo. Expectativa do setor é que pelo menos no final, no segundo semestre, que aí a gente tem datas de consumo muito fortes, né, tem Black Friday, tem Natal, enfim, esse segundo semestre sirva para aumentar o consumo, aumentar a busca por embalagem, favorecendo aí o setor, contanto que não aconteça como aconteceu no ano passado, né? No ano passado também existia essa expectativa no fim do ano e ela acabou sendo frustrada. Mas é isso, os dados fresquinhos divulgados hoje que refletem aí um pouco do nosso comportamento e do impacto dele em alguns setores da economia. E a gente volta sempre que tiver novidades aqui com a coluna Mercado e Consumo na Band News FM.